noite. A maioria dos apoios europeus para a floresta e prevenção de incêndios não está a chegar ao terreno. Ainda nem um quarto dos fundos do PRR foi distribuído. Na última década, a principal fonte de financiamento de Bruxelas para a gestão e prevenção de fogos teve taxas de execução de 34%. Os apoios chegam em maior volume após os incêndios. O setor queixa-se de discriminação dos pequenos proprietários que ficam completamente fora das ajudas. A demora na análise das candidaturas está também na lista de problemas. A prova dos factos esteve em locais que acabaram destruídos nos incêndios da semana passada. Se os apoios tivessem sido implementados, o impacto poderia ter sido diferente. Ora bem, este é um dos vários exemplos de projetos de condomínios da aldeia que estavam submetidos e a ser analisados há vários meses, neste caso há 9 meses, e que, porventura, se tivesse sido mais célere este processo, poderíamos ter tido a oportunidade de implementar as ações que estavam preconizadas para aqui e ter, eventualmente, protegido a aldeia do incêndio que aconteceu na semana passada, onde, inclusive, arderam aqui algumas habitações. Nunca se vai saber se a realidade teria sido outra. Certo é que a aldeia de Simão, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, podia estar mais defendida. Nesta fase, se tivéssemos já, nem que fosse apenas a preparação do terreno feita, ainda que não tivéssemos feito a plantação, isso já possibilitava ter protegido muito mais esta aldeia. As chamas da semana passada deixaram sem sentido uma parte dos projetos em lista de espera. A demora na análise das candidaturas a verbas públicas é um dos problemas há muito conhecido. Notamos claramente que há falta de recursos humanos e até técnicos, não é? Muitas das vezes estamos a falar de situações em que os próprios técnicos não têm recursos para ir ao terreno analisar a implementação das candidaturas. O Plano de Recuperação e Resiliência prevê 615 milhões de euros para a floresta. Dos anúncios até chegar ao terreno vai um longo caminho. No final de 2023, só 14% tinha sido distribuído e 8 meses depois ainda não chegou a um quarto. Se falarmos naquela que são as medidas mais emblemáticas, os condomínios da aldeia, a questão, por exemplo, da alteração da paisagem, no final do ano de 2023 estávamos com 1% de execução. 1%, isto é nada, ou quase nada. Porque estamos a falar de investimentos que estão enquadrados no PRR, que têm que acabar praticamente daqui a um ano, que têm que estar executados, e que, se não forem executados, vai-se perder a oportunidade. É uma sensação de ingratidão e de sentir que realmente, por muito que façamos, e fazemos muito, no terreno é difícil que o trabalho se veja. As associações florestais dão suporte técnico aos proprietários. Há décadas que lutam para que os fundos vindos da Europa façam a diferença, mas em 30 anos de trabalho, Margarida tem dificuldade em ver a obra feita. É com tristeza que eu digo que estou num ponto igual ou pior a quando comecei a trabalhar. Em termos florestais, eu diria que o resultado é zero ou até negativo em relação ao impacto do nosso trabalho no território, que é muito lamentável, e ao impacto dos quadros comunitários no território. É uma complexificação, a cada quadro comunitário as coisas são mais complicadas, são mais exigentes a nível burocrático. É da política agrícola comum que tem chegado a maior parcela de financiamento às florestas. Mas a verdade é que, analisando os últimos 10 anos, as candidaturas aprovadas têm valores muito baixos. A taxa média é de 34%. E se falarmos especificamente dos apoios à prevenção de incêndios, o valor é ainda menor. A realidade torna-se mais difícil de compreender quando destes 22%, uma fatia muito reduzida foi de facto para a prevenção de incêndios. 47% teve como destino prevenir pragas e doenças. Má escolha dos momentos em que se lançam concursos, da forma como eles são distribuídos, da velocidade com que os projetos são analisados e dos insucessos que nos levam a taxas tão baixas. Mesmo sendo pouco dinheiro, há tanta burocracia associada que a maior parte deles ou desistem ou depois não conseguem cumprir todos os pressupostos que estão neste processo de candidatura.
A política agrícola comum não existe para apoiar os agricultores ricos ou para apoiar plantações rentáveis, mas infelizmente é exatamente o que está a acontecer em Portugal. A PAC é dirigida para atividades que já são rentáveis e ainda por cima numa proporção que é absolutamente injusta e desajustada. Uma investigação da Universidade de Aveiro deu suporte científico ao que há muito se suspeitava. A distribuição dos apoios europeus é desigual e deixa zonas do país mais vulneráveis aos incêndios. Concentram-se no Alentejo, o Nordeste transmontano também acaba por ser beneficiado e o parente pobre é de facto a região centro. E, por coincidência ou não, é precisamente na região centro que se fazem sentir os piores incêndios. Está mal. Foi um abanão muito violento e muito concentrado no tempo esta última semana que tivemos, uma semana e meia, quando houve a ocorrência dos fogos, de todos os danos, mortes que causaram, e o país fica preocupadíssimo momentaneamente com as florestas, mas depois esquece. A tendência dos apoios comunitários parece ser apoiar cada vez mais após os incêndios. É muito notória a diferença entre os 22% de candidaturas aprovadas para a prevenção de incêndios e as 67% com luz verde em situações depois dos fogos. Ainda mais amontante, vê-se que o número de concursos é substancialmente dispar. Desde 2014, houve 23 concursos para apoios depois dos incêndios. No mesmo período, foram abertos 9 para a prevenção. Os fundos europeus têm sido essenciais para Portugal. Agora, é importante que se perceba que há governantes que só se lembram do interior de territórios como este quando há tragédias. O Ministro da Agricultura esteve nos últimos dias nas zonas mais afetadas pelos incêndios. Repetiu por várias vezes a ambição do Governo: conseguir um consenso nacional para a floresta. Desde maio estamos a trabalhar numa proposta para um pacto nacional para a floresta, porque conforme nós podemos ver aqui, as alterações climáticas contribuem negativamente, mas depois também o planeamento e a gestão da floresta que temos, a prevenção que deve ser feita atempadamente. Estamos todos a pagar os custos dos incêndios, que sabemos que são gigantescos, não é? E temos que, se calhar, começar a inverter as coisas, não é? É estar disponíveis para pagar para que a nossa floresta esteja em condições, e uma das formas de o fazer é através dos financiamentos públicos, mas da forma como as coisas estão colocadas neste momento, a tendência não será para melhorar, antes para piorar. Nós temos medidas muito desajustadas daquilo que é a realidade do país, daquilo que são os próprios proprietários florestais. Por exemplo, um pequeno proprietário, é quase impossível ir a uma medida destas, não tem a mínima hipótese disto. Os proprietários não limpam. Pudera, é tão caro, não tenho meios, não tenho dinheiro, não tenho máquinas. Devido a certa idade, já não tenho idade para andar aqui com uma roçadora. E uma roçadora para limpar uma área destas não é um homem, tem que ser 10 ou 20. Aos 73 anos, Maciel continua a fazer por conta própria a gestão total dos 8 hectares que tem em Viana do Castelo. Nunca conseguiu ver aprovada nenhuma candidatura. 18 anos, a primeira candidatura já foi há 18 anos. Essa deu mais trabalho, muitas horas, muitas reuniões, muitos documentos. Foi indeferida. Só para terem noção, cada vez que submetemos um projeto, normalmente, nós temos que pedir pareceres a 6, 7, 8 entidades públicas. Quer dizer, não nos parece que hoje em dia, com toda a tecnologia que existe, que seja ainda viável esta situação. Ou seja, porque é que não temos uma estrutura, uma plataforma que integra todas estas situações? A nível burocrático é completamente insuportável para qualquer proprietário. Nada é simplificado, mesmo depois para fazer os pedidos de pagamento também são processos extremamente burocráticos. Portanto, o proprietário, só para pagar por este custo de preparar o processo, como são áreas muito diminutas, já poderia ser superior ao valor do apoio. Mas mesmo nos casos em que se consegue apresentar a candidatura, há depois uma hierarquização das candidaturas e o proprietário está sempre no final. Falta visão estratégica para a gestão das florestas.
Sem um cadastro completo, não há registro oficial de quantos proprietários existem. Várias vozes do setor falam num total que se aproxima dos 400 mil no país. A certeza é que a fatia do chamado minifúndio, os que têm a menor dimensão, ganha as restantes. Está concentrada nas regiões Norte e Centro. As taxas de número de agricultores que não recebem qualquer apoio são enormes precisamente nesses territórios, onde chegamos a ter taxas de 70% de exclusão. Estamos a falar de concelhos na zona do centro, onde apenas 30% dos agricultores beneficiam de ajudas. Este último quadro comunitário, que estamos agora a terminar, foi exemplo de que realmente não houve qualquer possibilidade de acesso por parte do proprietário privado do minifúndio. E eu falo do caso da Associação Florestal de Lima, que temos cerca de 2.500 associados e não houve um único proprietário privado que tivesse uma candidatura aprovada para poder ter financiamento. O que nós defendemos é que haja uma regionalização de pelo menos parte do bolo. Eu diria, as contas, estou aqui apenas a apontar um número que teria que se definir, mas vamos lá, 50%, 30%, o que fosse, não é? Uma parte do bolo deveria ser repartido pelas regiões. Os dados oficiais do ICNF mostram que a esmagadora maioria da floresta portuguesa é privada. 6% pertence a baldios, ou seja, a uma comunidade local, e apenas 3% está nas mãos do Estado. É consciente desta realidade que o Centro Pinos tem sido voz ativa. Uma das medidas que propõe é que sejam dados 140 € por hectare aos pequenos proprietários. Nós queríamos mesmo uma coisa tão simples como pagar uma multa. Tão simples como quando se multa alguém porque não fez a devida gestão dos matos na sua propriedade, fosse da mesma forma simples para esse alguém ter uma ajuda para o fazer. Porque o problema está no minifúndio e nós temos que conseguir chegar lá. Sem uma adequação dos apoios ao minifúndio, não vamos ter sucesso. Já existe o chamado Vale Floresta, que prometia ser simples, mas a realidade tem sido outra. Estas candidaturas que seriam supostamente rápidas e céleres em termos de análise e implementação, estão a demorar meses e meses e meses. Nós precisamos de alavancar um bom investimento inicial para que depois haja sustentação em termos da gestão do território por parte dos proprietários, mas sempre uma gestão agregada, por estarmos a reunir centenas de proprietários a norte do Tejo é algo que é bastante complicado e vai ser também bastante oneroso. Quem está no terreno já não tem muitas expectativas sobre o próximo envelope financeiro previsto na PAC. Ambicionavam ter medidas simplificadas, como, por exemplo, a que foi adotada na agricultura. Esse exemplo, em termos políticos, não foi adaptado à floresta, foi, de facto, dirigido apenas às parcelas agrícolas, mas porque não o mosaico agroflorestal também não ser adaptado para a floresta? Se quisesse comprar um trator com uma capinadora para limpar a tal mata que está toda orientadinha, o trator vai para ali fora e limpa, não há 1 cêntimo de apoio. Mas se for para uma atividade agrícola, há. Isto não tem pés nem cabeça. Num país onde 70% do território é floresta, a sensação para quem a vive todos os dias é de que a classe governativa a esquece na maioria do ano. E não nos podemos só lembrar da floresta ou do interior quando há tragédias. E esse tem sido um problema de vários governos durante estes anos. Há um desinvestimento geral na floresta e isto, claro que tem que ser alterado. O que falta aqui é a percepção da importância ou daquilo que é a mais-valia que a floresta pode ter para o país.